Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um comentário bíblico, mais um vídeo aqui da playlist Carregando a Cruz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a bênção do Senhor. Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo a iniquidade. É para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é ser sábio. Gente, esse texto é simplesmente maravilhoso. Antes, curte, comente, se inscreva, né? Compartilhe também, é importante isso. Né? Lembrando também, tem link aí dos canais aí de WhatsApp, Telegram e nossos cursos também. Os links estão na descrição. Considere também assiná-los. Nossos livros, tem link na descrição também. Livros de teologia, livro de filosofia, reflexões teológicas, né? Reflexões bíblicas. E é isso. Vamos lá. Esse texto, ele é muito emblemático, né? O versículo 22 é muito conhecido, né? A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Mas ele é muito profundo e me parece que muitas vezes a gente desconhece, ou pelo menos ignora, né, a profundidade desse texto. Porque, no fundo, a gente não percebe a riqueza de que ele está falando. Né? Por que ele enriquece? Por que a bênção do Senhor enriquece? É claro que ela não está falando da riqueza material, né? É claro que ela não está falando da riqueza financeira, né? Obviamente que não. Mas pode ser até dessa também, né? Porque lembre, né, de Salomão, né? Salomão fala assim, não, eu quero sabedoria. E Deus vai lá e dá-lhe um monte de coisa. Dá-lhe até riqueza material. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que a gente não busca como se deve. Eu não busco a bênção do Senhor como devo buscar. Nenhum de nós buscamos a bênção do Senhor como deve buscar. Nenhum não, né? Estou sendo prepotente. Mas a maioria de nós não buscamos a bênção do Senhor como devemos. Né? Se a gente buscasse a bênção do Senhor como se deve, primeira coisa, a gente fica doente, dor de cabeça. Primeiro a gente ora ou toma antipirona? Ou paracetamol, sei lá o que você toma. A gente toma um remédio primeiro. A gente não ora primeiro. Né? Primeira coisa, quando a gente tem algum problema, ou alguém passa por algum problema, o primeiro conselho não é bíblico. O primeiro conselho é alguma coisa, ou filosófico, ou um conselho que a gente ouviu de alguém, mas não é bíblico. Morre algum ente querido, descansou. Não. Qual que é o consolo bíblico? Nós o veremos na eternidade. Nenhum de nós, ou poucos de nós, realmente confiamos nessa bênção tão gloriosa, que realmente nos enriquece. Porque ela nos enriquece para a eternidade. Uma coroa eterna, uma mansão eterna. Né? Uma riqueza que traça, que ferrugem, que inflação não corrompe, nada corrompe. Né? Uma riqueza eterna. E uma riqueza que quer viver com o dono de tudo e de todos. Essa é a grande riqueza. E que não acrescenta dor. Por quê? Porque nós vivemos eternamente com aquele que enxugará dos olhos toda lágrima. Que toda dor terrena passará. Essa é a grande riqueza. E aí, se houver riquezas terrenas, aquele que foi enriquecido pela bênção do Senhor saberá usar bem essas riquezas. Saberá viver bem com essas riquezas. Não só para si, como para aqueles que o rodeiam. E até mesmo ajudando aqueles que precisarem. Por isso a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Não acrescenta dor para aquele que é abençoado, nem para aqueles que estão à volta dele. Portanto, aquele líder, né, isso é importante comentar, aquela pessoa que tem alguma posição de destaque, se diz abençoada por Deus, mas é uma pessoa que impinge sofrimento a alguém, ela não é abençoada por Deus.
Claro que não. Né? Porque a bênção do Senhor não acrescenta dores para o abençoado e nem para aqueles que estão à volta dele. Tá? É importante isso. É claro, gente, que aqui eu não estou dizendo que... Porque as pessoas interpretam mal, né? Podem pegar esse trecho que eu estou dizendo aqui e dizer que as pregações de alguns pastores, pastores como André Valadão e tal, não são pregações bíblicas, né? Porque ele está criticando pessoas. Gente, não existe isso, tá? A Bíblia, ela chama o pecado de pecado, tá? Então, sim, o pastor André Valadão está certo, o pastor Silas está certo, o pastor Rodrigo Mocelin está certo, esses pastores estão certos. Tá? É necessário pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai dizer que pessoas estão em pecado. E isso não quer dizer que a gente está, ok? Agora, nós dizemos, olha, as pessoas estão em pecado, e há um Deus misericordioso que me amou, que me abençoou e pode abençoar quem desejar e quem quiser se curvar a ele. Ok? Então não tire minha fala de contexto. Ok? Não estou criticando nenhum pastor, não estou criticando nenhuma pregação. Eu estou dizendo que a bênção do Senhor, ela enriquece, porque ela enriquece para a eternidade. E ela enriquece a todos que se curvarem a Ele e aceitarem a palavra dele. E deixar que a palavra dele nos molde. Porque, veja, ela enriquece e ela não acrescenta dores. Não significa que ela não gera dores. Isso é muito importante. Porque a palavra de Deus, ela gera dores. Ela não gera dores em excesso. Porque sim, para nos moldar, ela gera dores. E a analogia de C.S. Lewis é muito interessante. O Peregrino da Alvorada, né, quando o personagem Eustáquio, pela sua ganância, é transformado em dragão, e o leão vai lá e fala, olha, eu posso te transformar de novo em ser humano. E ele então enfia as garras ali, aquilo causa dor. Em Eustáquio é exatamente isso. A palavra de Deus, ela nos fere para nos transformar, para nos moldar, para retirar o pecado, para retirar a maldade. Tá? É, é exatamente isso. Tá bom? Não tem como. Então, sim, a palavra para nos moldar, para nos transformar, ela gera dores. Ela não acrescenta dores. É diferente. Tá? Então, a bênção do Senhor, ela vai gerar dores porque ela vai nos transformar. Ela vai nos confrontar. O que acontece, ela não acrescenta dores além do necessário. Ok? Mas ela enriquece para a eternidade. Tá? E aí veja o que. E aí o versículo 23 completa maravilhosamente. Um divertimento para o tolo é praticar a iniquidade. Ou seja, ir contra essa palavra tão gloriosa que nos enriquece e nos transforma é maravilhoso. Mas para o tolo é um divertimento ignorá-la, vituperá-la, descumpri-la. É um divertimento para o tolo. Mas para o inteligente, ser sábio é que é bom. Olha só, mas para o inteligente o mesmo é ser sábio. Porque o inteligente é aquele que se curva à palavra de Deus. É aquele que permite que Deus o abençoe. Né? O inteligente, aquele que sabe que a sua mente depende do seu Criador. Tá? A inteligência aqui é o ato dado a todo ser humano, o intelecto. Né? Então, aquele que sabe que tem um intelecto, aquele que sabe que tem uma possibilidade de entender as coisas, de perceber a realidade, ele se curva àquele que deu a ele essa inteligência, essa capacidade de compreender. Então, ele passa a buscar a sabedoria, a buscar o conhecimento. Como eu falei em alguns comentários passados, a sabedoria é o desejo de entender as coisas, é o desejo de aprender as coisas. Ele então se curva a esse Deus, ele se curva à palavra de Deus, ele deseja aprender com esse Deus tão maravilhoso. Amém? Que essa palavra possa nos enriquecer, que essa seja a nossa oração. Senhor, me enriqueça com a tua palavra. Sim, que eu sofra as dores que a tua palavra precisa me fazer passar, para que eu seja cada vez mais sábio diante de ti. Amém? Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado. Um grande abraço.